Olá, meus queridos. Como tudo gira em torno dos aspargos, hoje vamos preparar um clássico risoto de aspargos. Para isso, vamos precisar de sal, um pouquinho de açúcar de baunilha, aspargos, que eu já cozinhei um pouco antes, por cerca de 10 minutos em água com açúcar e sal. Depois, temos aqui um pouco da água dos aspargos, onde eu cozinhei eles antes: caldo, vinho branco, manteiga, um limão, uma xalota de Chernobyl, um pouco de parmesão e um pouco de arroz. Arroz para risoto. Como eu disse, já preparei os aspargos, deixei esfriar em água fria, eles ainda estão um pouco firmes, ou seja, não estão totalmente cozidos, porque queremos cozinhar eles só mais um pouquinho no final, para que fiquem no ponto certo quando formos servir. Cortem um pouco as pontas da frente para usarmos como decoração, podemos até dividir ao meio. Uma vez. E agora vocês cortam o aspargo aqui em pedaços de mais ou menos 1 centímetro. Gosto de descartar as pontas dos aspargos, pois só corto depois de cozinhar para evitar desperdício, mas os pedaços finais ficam fibrosos e é melhor jogar fora. Agora vamos para a nossa tal. Bom, vocês nunca viram na vida de vocês uma xalota assim. Por isso, na escola de culinária, se elas fossem desse tamanho, eu teria ficado muito agradecido, porque esse trabalho chato de descascar uma rede de xalotas, você fica um bom tempo ali, pode acreditar. Eu teria gostado mais disso aqui. Anotem aí na receita. Meu Deus, dá até para tirar um pouco de tão monstruosa que ela é. Provavelmente metade já vai ser suficiente para mim. Agora é só cortar assim, vocês já sabem cortar cebola, não preciso explicar de novo, especialmente para os fãs fiéis. Agora é só cortar bem fino. Cuidado com os dedos, não façam tão rápido se ainda não tem controle da faca. Fiquem atentos, é mais fácil se cortar do que parece. Quem quiser treinar com a faca, compra uma caixa de cebolinha no mercado e tenta cortar. É a coisa mais difícil de cortar que existe. Se vocês dominarem isso perfeitamente, vão conseguir cortar qualquer outra coisa com facilidade. Ok, para mim já chega de cebola. Não quero muita, pois o aspargo tem sabor delicado e não quero escondê-lo. Por isso vou usar relativamente pouco do caldo e um pouco mais do fundo e do vinho branco, justamente para preservar bem o sabor original do aspargo, tá? Agora, vou colocar um pouco de manteiga na panela. Tem uma coisa que eu não contei para vocês. O caldo e o fundo, os dois estão fervendo, estão bem quentes. Por que eu faço isso? Se vocês usarem um caldo frio e um fundo frio, o arroz vai esfriar toda vez que vocês colocarem mais líquido. E aí ele demora de novo para voltar a ferver. E por causa disso, o arroz fica com uma consistência meio empapada por fora e por dentro ainda fica um pouco duro, sabe? Então, se vocês forem usar o caldo, os caldos devem estar sempre, na verdade, todos os fundos, né? Exceto o vinho branco, porque senão ele perde um pouco do sabor. Todos os fundos devem estar sempre um pouco quentes antes de vocês adicionarem. Aliás, hoje eu estou usando um vinho branco, já contei para o Linus, hoje eu estou cozinhando com um vinho branco de 35 euros. Sobrou um restinho da nossa festa da última vez. Eu não quero jogar fora, era algo muito especial. Do Pichler, no Tirol do Sul, uma vinícola incrível. Eles não pagam, mas podem enviar algumas caixas de vinho. Então agora vamos colocar as xalotas aí dentro. E o arroz para risoto. E não dá para usar qualquer outro arroz. Vocês precisam comprar arroz para risoto. Para um risoto decente, porque o que eu já recebi em restaurante como risoto, eu pensei, não é possível, isso não é risoto. O risoto tem que ser cremoso, bem molhadinho, tem que ter uma boa consistência. Como um risoto na Itália, aí vocês vão ver como é que tem que ser. O resto é só arroz cozido, risibisi ou algo assim, que na Alemanha às vezes chamam de risoto. Depois de dourar levemente, adicionem um bom gole de vinho branco. E mexam. O importante no risoto é que, para o restaurante, por isso é um prato meio chato porque prende o cozinheiro. Você tem que ficar ali do lado. Você não consegue cozinhar todos os pratos e ainda preparar um risoto rápido ao mesmo tempo. Se você tem uma estação de massas, é fácil, pois há alguém só para isso. Mas é assim mesmo, você tem que ficar ali do lado para fazer um bom risoto. Na minha experiência, quanto mais devagar e com controle de fogo você cozinha o risoto, mais bonito e cremoso ele fica. Hoje vamos acelerar, ainda faltam vídeos para gravar.
Quando estiver quase todo evaporado, colocamos mais um pouco, porque ainda tenho aqui. Talvez seja um pouco demais, mas seria realmente uma pena com esse vinho maravilhoso, com esse sabor maravilhoso. E agora, basicamente, é só esperar de novo e de novo. Esperar 3 minutos e acrescentar mais líquido. Esperar 3 minutos e acrescentar mais líquido. A gente faz isso sempre alternando, às vezes com um pouco de caldo de aspargos, às vezes com um pouco de caldo normal, e vai adicionando aos poucos, mas nunca deve ter mais líquido do que agora. O que não funciona é só jogar a sopa por cima e ferver, pois assim não terá a consistência certa. Vocês precisam dar ao grão a chance de liberar o amido e criar essa consistência do risoto. Isso é muito, muito importante. Para isso precisa de um pouco de tempo. Hoje eu vou adicionar aqui um pouquinho de açúcar de baunilha. Eu aprendi isso com meu querido amigo Stefan Marquardt. Ele sempre gostava muito disso antigamente. Açúcar de baunilha em pratos salgados. Em algumas coisas isso dá um sabor bem sofisticado, mas vocês não devem exagerar para não sobressair no gosto. Só um toque sutil mesmo. Por exemplo, se fizerem peperonata, fritando pimentão para um molho e adicionarem açúcar de baunilha, isso inicialmente não parece interessante. Nunca sabemos o que há ali dentro que dá tanto sabor. Tá? Isso demora, um risoto simplesmente leva 30 minutos? É isso, vocês só precisam dedicar esse tempo. Cozinhar até o final com calma. Agora eu vou ficar quieto, vou me calar um pouco. E vocês vão ver como aqui de vez em quando é preciso repor e mexer. Porque se eu mostrar esse processo inteiro para vocês, vocês vão acabar dormindo aí em casa. Então vamos fazer rápido e já terminamos. Beleza, meus queridos. O arroz do risoto ainda está meio duro. O importante agora no risoto é sempre ir provando para ver em que ponto de cozimento está. Porque o pior de tudo é um risoto passado do ponto. Para mim, isso é pior que um risoto um pouco duro. Prefiro ele crocante do que passado, mas o ideal é quando fica perfeito. Experimentar um pouco. Vocês talvez tenham visto, vou trazer isso aqui para frente. Usei muito caldo de aspargos e bem pouco do caldo de carne. Ou era caldo de vitela, então. É um pouco por causa disso. Já disse isso para vocês antes, não quero mascarar o sabor. E também não quero que o risoto fique muito escuro. O caldo naturalmente traz um pouco de cor. Por isso, se vocês quiserem fazer do jeito certo, o ideal seria um fundo de vitela, bem clarinho, só com ossos de vitela cozidos. Assim, ainda sentem um leve sabor de vitela, mas o risoto permanece claro, no nosso caso, ficou amarelado. Isso não me incomoda, né? Só para o Linus e eu. O principal é que fique gostoso. Agora vamos baixar o fogo. No 4. Agora eu vou colocar um pouco do caldo de aspargos por cima. Agora ele ainda precisa estar um pouco mais líquido, porque a manteiga fria que vamos adicionar agora e o parmesão vão dar mais cremosidade. Vocês só não podem adicionar o parmesão cedo demais, tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão ele pode ficar, como dizem, ensaboado, ou seja, se o arroz ainda estiver um pouco duro e vocês já colocarem o parmesão, aí fica com um gosto estranho. O parmesão e a manteiga não entram sempre só no final, o arroz está quase pronto. Agora adicione parmesão, manteiga e os pedaços de aspargo para aquecerem. Mas isso tudo é bem no final. Aí vocês podem cometer um erro também. Porque se vocês perceberem que ainda precisam cozinhar o risoto por mais 5 minutos, mas já colocaram o aspargo, aquele aspargo pré-cozido no ponto vai acabar ficando totalmente cozido demais. Porque esses pedacinhos de aspargo não precisam de muito tempo para cozinhar demais, eles só podem ficar no máximo 20, 30 segundos aquecendo, e é isso. Porque já estão na consistência ideal. Vocês podem preparar o risoto de aspargos usando o aspargo cru, sem pré-cozinhar. Cerca de 10 minutos antes do fim, comecem a adicionar o aspargo. Isso também funciona. O único motivo pelo qual eu também gosto de fazer do outro jeito é porque assim eu já tenho um bom caldo para começar. Esse é o único motivo de eu cozinhar antes. Acho o caldo essencial para a base do preparo. Muito, muito bom já. De verdade, tá realmente delicioso. Talvez o vinho também tenha algo a ver com isso, porque me convenço de que agora deve estar muito bom. Agora adicionem a manteiga fria e o parmesão.
Desliguem o fogo. Não precisa mais ferver, só deixar cozinhar devagar. Agora vamos misturar isso aqui. Vocês já veem como está ficando cremoso. Agora ainda está um pouco líquido demais, ou seja, é só deixar descansar mais um pouquinho. O arroz ainda precisa de uns 20, 30 segundos para absorver mais um pouco de líquido. Agora vamos adicionar os aspargos picados. O risoto não pode ficar muito mais grosso. O italiano gosta de comer seu risoto quase como uma sopa. Agora podemos começar a ajustar o tempero. Um pouquinho de suco de limão para dar um toque de frescor. Uma pitadinha de sal também. O que eu esqueci de mencionar antes para vocês, vocês precisam tomar um pouco de cuidado com os líquidos e com o sal. Depende de quão salgado está o caldo e de quão salgada estava a água do cozimento, porque a água do aspargo deve ser bem salgada e bem doce, ou seja, relativamente bastante dos dois. Se depois ficar salgado demais para vocês, vocês sempre acabam reduzindo isso, ou seja, tem um teor de sal na água. Isso reduz de novo. A massa absorveu mais sal. Lá fora o sino toca. Para vocês, serve de lembrete para clicar no sino abaixo. Assim vocês são avisados quando eu postar novo vídeo. O que eu queria dizer é, se você reduz um caldo várias vezes e uma água de cozimento do aspargo salgada e reduzida várias vezes, reduz, é claro que o teor de sal permanece no produto. E no final vai ficar muito salgado. Se, por exemplo, o caldo de aspargos ficar muito salgado para cozinhar, é só adicionar um pouco mais de água, certo? Para mim, o risoto agora tem a consistência perfeita. É assim que deve ser. Bem cremoso, do jeito certo. Queria montar isso em um prato escuro, pois esse claro não é ideal, já que escorre muito. Acho que vocês precisam ver a consistência. Bom demais. Realmente muito gostoso. A gente acabou de falar aqui, eu e o Linus, que não tem nada melhor do que um risoto bem feito. Quando se trata de arroz, na verdade eu nem sou tão fã assim de arroz, mas no que diz respeito a pratos com arroz, esse aqui é simplesmente sensacional, na minha opinião. Para mim, esse é o melhor porque o arroz ganha sabor de verdade. O que eu poderia deixar de lado é esse arroz sem graça, que não tem gosto de nada e que sempre é servido como acompanhamento nesses pratos. Isso não é muito meu estilo, prefiro risoto. Ok, vou provar uma última vez. Sem brincadeira, eu poderia me afundar nisso, eu poderia comer isso todo dia, está uma delícia. E agora simplesmente colocar algo aqui em cima. Assim. E não pode ficar mais firme, pessoal, de verdade. Ainda tem que escorrer um pouco de líquido. Agora, a última coisa que eu gosto de fazer, eu também não coloco muito enfeite, só um pouco de pimenta. E ralar mais um pouco de parmesão por cima assim. Porque isso simplesmente fica muito bonito. Adicione um ramo de hortelã. Então tá, meus queridos. Só falta uma coisa. Eu já experimentei 5 vezes, então já sei o quanto está quente. Se vocês não acreditam em mim, só resta uma coisa: fazer em casa, meus queridos. Vocês não vão se arrepender, prometo. Deixem um like, se inscrevam e compartilhem com os amigos. Claro, ativem o sininho e assim por diante. Vocês também podem se tornar membros do canal se quiserem. 70 pessoas já toparam. Se mais algumas toparem, ficaremos muito agradecidos. Olhem só, vamos colocar um link aqui para vocês. Sim, há também um botão de doação abaixo. Quem quiser contribuir, ficaremos muito felizes. Seria ótimo. E agora desejamos a vocês um bom apetite. Nos vemos na próxima semana. Fiquem bem. Tchau, até mais.